Olá, bem-vindo! Você quer aprender a fazer múltiplos plots de uma forma muito simples, só com uma linha, que vai te dar diversas informações sobre as suas variáveis numéricas? Nesse vídeo, essa sua dúvida com certeza vai ser solucionada. Então já se inscreve no canal para aprender muito mais. Então eu tenho aqui meu Seaborn importado e um data frame com algumas variáveis numéricas e outras categóricas. A função que a gente vai usar para fazer isso é a pairPlot, plots impares, e ela recebe obrigatoriamente o nosso data frame. Se eu executar, vocês podem ver que ela já carregou, ficou com esse plot aqui meio escuro, mas está dando para enxergar, e ela plotou a conta total, o total bill, o tip e o size. Por que ela plotou esses três no meio desse tanto de coluna? Porque elas são variáveis numéricas. As outras, sex, day, time e smoker, são variáveis categóricas, elas não são números. Então eu não consigo plotar elas aqui de forma numérica, mas eu posso passar elas como um argumento para me dar mais informações. Como por exemplo, eu quero que as cores do meu plot aqui se alterem de acordo com o sexo das pessoas. Então toda vez que essa linha aqui for female, vai ficar de uma cor, toda vez que for male, vai ficar de outra. Executando isso, a gente já tem aqui um plot bem mais agradável, né? Dando para diferenciar diversas coisas, como por exemplo, que a curva de distribuição das mulheres é menor que a dos homens. E eu poderia alterar a ordem disso também com o order, né? Que é a ordem dessa minha legenda aqui. Eu não quero primeiro male, eu quero primeiro o female. Então eu passo o female aqui primeiro e o male em segundo, e ele já alterou. O female virou azul, o male verde e ficou em cima. Eu poderia também alterar essas cores, se eu quisesse, através da função palette. A função palette ela recebe uma lista com o nome da cor ou com os códigos hexadecimais. Se você quiser saber quais os nomes das cores e quais cores elas representam, digita no Google Matplotlib Colors e vai no Google Imagens, que você vai achar uma imagem explicando tudo isso certinho. Então eu vou colocar aqui R, que representa vermelho, né, red, vou colocar aqui W, que representa white. E executando isso, a gente tem já alterado para vermelho e branco. O outro parâmetro que eu poderia usar aqui é o vars. O vars ele me permite escolher quais variáveis que eu quero que sejam plotadas. No caso aqui eu tenho o total bill, o tip e o size, que eles são plotados um com o outro, né? Total bill, tip, size. Mas se eu quisesse plotar, por exemplo, só o total bill e o size, era só passar os dois nessa lista. Vocês podem ver que o meu plot já reduziu, ficou 2 por 2, porque ele excluiu o tip. E se eu quisesse excluir esse tip só no X ou só no Y, era só eu passar o X underline vars, que ele ficou aqui com 3 linhas e 2 colunas, né? Ou seja, excluiu o tips só do eixo X aqui, no eixo Y manteve, ou o Y vars, que faz a mesma coisa, só que é o inverso do que eu acabei de explicar. Um outro parâmetro muito interessante é o kind. O kind ele pode receber algumas especificações que nos ajudam a visualizar melhor. Por exemplo, reg. Se eu passar reg, ele cria uma curva de regressão em todas as minhas variáveis que estão plotadas aqui como scatterplot, né? Como gráfico de dispersão. Então vocês podem ver que ele criou um traço azul como uma regressão das bolinhas azuis e um traço verde aí como regressão das bolinhas verdes. Isso é bom porque ajuda a gente a enxergar a tendência dessa dispersão, né, desse gráfico. Eu poderia passar aqui também o KDE, que no caso ele me traria esse gráfico de densidade. Como esse gráfico de densidade aqui está com duas variáveis, ele fica em formato desse mapa. Eu poderia também alterar só o tipo dos gráficos da diagonal. Por que os gráficos da diagonal são diferentes dos outros? Porque ele é feito a partir de uma variável com ela mesma. Então nesse caso aqui o total bill com o total bill. Então ele vira uma distribuição. Mas se eu passasse aqui o diagKind para, ao invés de um gráfico de distribuição, um histograma, ele alteraria aquelas minhas linhas para barras. E eu posso também alterar o estilo desse meu gráfico, alterando, por exemplo, os marcadores que aqui estão em formato de bolinhas. Eu posso passar eles para xizinhos ou para o que eu quiser. Como esse gráfico está muito pequeno, eu posso aumentar o tamanho dele passando o parâmetro height, que significa altura, e ele recebe o número inteiro. Então, por exemplo, se eu passasse 5, ele ia plotar um gráfico aqui bem maior do que o anterior, fica bem mais fácil de visualizar. E para complementar ele, eu passo o aspect, que é o aspecto, né? No padrão dele é 1, que significa a cada 1 que eu crescer na altura, que eu defini aqui, que é 5, eu vou crescer 1 na largura, né? Então, eu cresci 1 no Y, cresço 1 no X. Se eu quiser que isso seja diferente, eu posso passar aqui o 0.5, por exemplo, que a cada
Então, 1 que eu crescer na altura, eu cresci 0,5, né? Metade da largura. Então, fica esse gráfico fino. Se eu passar um valor maior que 1, ele vai ficar um gráfico gordo dessa forma. Então, vamos deixar aqui nosso altura igual a 5, com aspecto 1. E vou mostrar, para finalizar, um parâmetro chamado corner, que o padrão dele é falso, ou seja, ele mostra tudo do jeito que está, mas se eu passar ele como verdadeiro, ele corta os gráficos da metade de cima. Por quê? Porque eles são iguais os da metade de baixo, só que na ordem inversa, né? Eles continuam sendo as mesmas variáveis em relação às mesmas variáveis. Se você chegou aqui, é porque essa dica te ajudou, então já deixa o like para me ajudar também. Se quiser continuar recebendo conteúdos com qualidade garantida, se inscreve no canal. Eu conto com você nos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.